Você já ouviu falar em pré-natal odontológico miofuncional? São consultas durante o período gestacional que pode ocorrer de forma individual ou coletivamente, em que a gestante vai receber orientações para que não somente ela, nem somente o bebê, mas todo o núcleo familiar possa desenvolver estratégias para que a criança, o núcleo familiar e aquele bebê possa ter uma vida com saúde bucal. Quais são os tópicos que são abordados no pré-natal odontológico miofuncional? Então eu separei aqui hoje para vocês alguns itens para a gente poder falar um pouquinho e depois a gente vai poder aprofundar mais no curso completo que vai ser lançado, tá bom? Eu separei alguns tópicos para vocês e eu vou abordar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Existem 3 pilares que são trabalhados na consulta de pré-natal odontológico. O primeiro é dieta e nutrição, o segundo é a higiene bucal e o terceiro é a amamentação propriamente dita. Você pode me perguntar, mas eles são separados mesmo? Não. Se a gente observar bem, esses 3 itens estão intimamente relacionados. Não tem como a gente falar de higiene bucal sem falar em dieta e vice-versa. Não tem como a gente falar em dieta durante o período gestacional, principalmente quando a gente fala em dieta do bebê, sem falar sobre amamentação. Não tem como a gente não falar sobre amamentação e bicos e não falar sobre todos os impactos que isso vai causar no desenvolvimento completo do bebê e não abordar também a questão de higiene bucal. Então são itens, fatores, pilares que estão intimamente relacionados. Mas, didaticamente falando, a gente separa esses 3 pilares do pré-natal odontológico para poder ficar mais compreensível para que a gestante e todos os seus acompanhantes, ou seja, todo o núcleo familiar e as pessoas que acompanham a gestante na consulta de pré-natal e durante esse período gestacional possam absorver melhor aquele conteúdo, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a amamentação e o desenvolvimento crânio-facial do bebê, tá certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que o bebê, quando ele nasce com um retrognatismo mandibular. O que significa isso? Significa que a mandíbula, ela está mais posteriorizada em relação à maxila. Esse retrognatismo mandibular, ele é muito importante para facilitar, favorecer o próprio trabalho de parto. A saída do bebê pelo canal vaginal vai ser facilitado por esse retrognatismo, porque se a mandíbula estiver avançada, pode ser um obstáculo nesse processo de nascimento, tá certo? Então, esse retrognatismo mandibular, para favorecer o parto, ele precisa depois ser corrigido. E como é que vai haver essa correção? Exatamente pelos movimentos mandibulares que o bebê vai fazer durante o processo de amamentação. Nós sabemos que o processo de amamentação, ele vai ser iniciado tão logo o bebê nasça. Não é para ser iniciado dias depois, horas depois, não. O ideal é que haja a amamentação imediata. Nasceu, o bebê já é imediatamente colocado no seio materno para que ele já comece então a fazer os movimentos de ordenha. E esse é um outro item que eu gostaria de conversar com vocês. Nós falamos muito em sucção quando a gente fala de odontologia, quando a gente fala de miofuncional, nessa questão de desenvolvimento, crescimento crâniofacial, mas o movimento correto que o bebê faz durante a amamentação não é movimento de sucção, ou seja, ele não suga o leite materno de dentro do seio da mãe. Ele faz um movimento de ordenha. E já já eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes, ok?
Por que o bebê vai fazer a amamentação imediatamente? Porque quando o bebê nasce, ele já tem 3 reflexos. Quais são esses reflexos? O primeiro é de busca e apreensão. Ou seja, quando algo toca a boquinha do bebê ou o rostinho do bebê, ele gira o rosto na direção daquele estímulo, buscando aquele objeto que está tocando e na exatamente intenção de se alimentar, de se nutrir. É um reflexo de sobrevivência inato do recém-nascido. Então esse é o primeiro reflexo. O segundo reflexo é o reflexo de sucção, que na verdade é a ordenha, mas a gente vai falar sucção para facilitar a nossa comunicação. É o reflexo de sucção propriamente dito, tá? Esse reflexo de sucção acontece quando o mamilo da mãe toca o palato da boca do bebê. Em que local exatamente? Na transição entre o palato duro e o palato mole. Mas o mamilo da mãe alcança essa região tão posterior da boca do bebê? Sim, e somente o mamilo da mãe. Aí a gente já vai começando a fazer uma reflexão. E aquelas mães que necessitam de uma alimentação artificial, ou seja, que não conseguem amamentar ou optam por não amamentar. O que usar? Já que esse movimento de sucção, esse movimento da língua, movimentos peristálticos, eles são iniciados mais eficazmente quando o mamilo da mãe atinge essa região entre a transição entre o palato duro e o palato mole, não é? Então o mamilo ele tem essa capacidade elástica, tá certo? Ele atinge aquela região e quando atinge aquela região o bebê inicia então o reflexo da sucção. E o terceiro reflexo, também muito importante para a questão de sobrevivência, no que diz respeito à alimentação, nutrição, é o reflexo de deglutição, ou seja, quando a boquinha do bebê já está repleta de leite, quando atinge a região posterior da língua, a região da orofaringe, iniciam-se então, existem terminações nervosas para então iniciar o processo de deglutição. Então esses 3 reflexos são reflexos inatos do recém-nascido e que então vão levar ao processo de aleitamento, tá certo? Para que ele possa se nutrir e se desenvolver de maneira satisfatória. Então existem fatores que dependem da mãe e existem fatores que dependem do bebê, tá? O que é que depende da mãe? Primeiro, ela precisa ter seio, o peito materno, né? O peito que produza e libere o leite, tá certo? E não são somente fatores físicos, somente fatores orgânicos que vão influenciar na produção e liberação do leite. Fatores emocionais também influenciam muito. Existem hormônios envolvidos na produção e na liberação do leite. Quais são esses hormônios? A prolactina, que é o hormônio da produção do leite, e a ocitocina, que é o hormônio que vai ajudar na ejeção do leite. Esses hormônios eles são influenciados tanto pelo processo da própria sucção, ou seja, o contato da boca do bebê com o mamilo da mãe, são estímulos. No mamilo da mãe existem terminações nervosas que vão até o cérebro da mãe incentivar tanto a liberação da prolactina, que é o hormônio que vai agir nas células lá no seio materno para que produza leite, assim como também a liberação da ocitocina, que vai agir lá no seio materno para que haja então a liberação, a ejeção do leite. Lembrando que a ocitocina, ela também ajuda nas contrações uterinas
Então, a mãe que amamenta, ela vai ter o retorno do útero ao seu tamanho original em menor tempo em comparação com aquelas mães que não estão amamentando. Então, são 2 hormônios muito importantes. Mas os fatores emocionais também influenciam muito no processo de amamentação. Então, fatores emocionais podem tanto ajudar como atrapalhar. Então, cobrança, pressão, aquela dúvida, será que meu leite é fraco? Será que meu leite não está sustentando o meu bebê? Será que meu bebê está ganhando peso? Então, essas dúvidas, elas precisam ser sanadas antes do bebê nascer. Daí a importância da consulta de pré-natal odontológico, porque na consulta do pré-natal odontológico, a mãe, ela vai tirar todas as dúvidas em relação à amamentação, certo? Nós vamos dizer que o bebê, ele tem que ser amamentado com livre demanda. Não podemos orientar a mãe a limitar as mamadas. Por quê? Porque existe o leite anterior e existe o leite posterior. O leite anterior, na mesma mamada, é um leite que tem menos gordura. Ou seja, é um leite que vai mais saciar a sede do bebê. O leite posterior, dos minutos mais da metade para o final da mamada, é um leite que tem mais quantidade de gordura. Então é o leite que vai saciar a fome do bebê. Algumas vezes o bebê ele vai mamar um pouquinho e vai deixar o peito e já vai estar satisfeito. Provavelmente ele estava com sede, principalmente nos estados e nos países com temperaturas mais elevadas, tá certo? A dúvida do leite fraco, ela deve ser sanada antes do bebê nascer, para que a mãe, nesse momento, não queira introduzir um bico artificial. E aí vem todas as consequências que os bicos artificiais podem levar, tá certo? Então, a amamentação a livre demanda, ok? Essa e outras informações, elas são passadas sempre na consulta de pré-natal odontológico. Além disso, existe também um outro item muito importante de ser abordado na consulta do pré-natal, que é a questão da anquiloglossia. A língua presa, ela pode interferir na amamentação? Pode sim interferir na amamentação. Mas é fundamental que a gente faça a frenotomia assim que o bebê nasce? Não necessariamente. Quais são os fatores que vão levar a essa decisão? Primeiro, o bebê está ganhando peso ou não? Segundo, fatores emocionais, o desconforto da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, se esses fatores estão determinando uma amamentação insatisfatória, aí sim o procedimento cirúrgico está muito bem indicado. Se não, devemos esperar uma oportunidade cirúrgica melhor, ou seja, um momento em que o bebê vai estar com a maturidade sistêmica melhor preparada para ser submetido a um procedimento cirúrgico, tá bom? Isso a gente vai abordar com mais detalhe na nossa semana odontológica miofuncional que vai acontecer no final de janeiro, tá certo? É muito importante também a gente entender que a amamentação, ela não é importante somente por uma questão de vínculo afetivo, de diminuir índice de mortalidade infantil. Ela também é importante, como a gente já falou, para a questão nutricional, mas a amamentação, ela proporciona para o bebê os movimentos adequados das estruturas todas do sistema mastigatório que vão preparar essas estruturas para a futura mastigação, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que isso funciona. São os mesmos músculos da amamentação que são recrutados para os movimentos mastigatórios. Basicamente, quais são esses músculos? Masséteres, temporais e pterigoideus. Existem os supraioideus, os infraioideus para estabilização do ocioide, mas estou falando dos músculos principais, ok? E durante a amamentação, ou seja, como nós conversamos no comecinho, no movimento de ordenha, esses são os músculos
que vão ser recrutados. Nós não temos ação do bucinador, que é aquele músculo que nós comprimimos quando a gente faz movimento de sucção. Não existe trabalho de bucinador, não existe trabalho de orbicular e nem de mentual. Nós temos masseter, temporais e pterigoideus. E esses são os músculos da mastigação. Quem vai entrar em ação? Quando o bebê tem aquele reflexo de busca e apreensão do mamilo, abre bem a boca e a mãe consegue introduzir bem o mamilo dentro da boca para tocar aquela região, a transição entre o palato duro e o palato mole, e iniciar então o movimento de sucção, que na verdade é uma ordenha. Como é que isso vai acontecer? A língua do bebê, ela vai se estender na parte inferior do mamilo da mãe, e a boca ela vai simplesmente abocanhar o mamilo para fazer uma compressão na região superior. E o movimento peristáltico que a língua está fazendo na base do mamilo é que vai fazer com que o leite seja jorrado para a região posterior da boca do bebê. É por isso que se chama movimento de ordenha e não sucção. Como é que se dá esse movimento? A mandíbula, ela tem um movimento de abaixamento, anteriorização, elevação e retração. E esse movimento de forma contínua da mandíbula, junto com o peristaltismo da língua, é que vão levar então ao crescimento e desenvolvimento da mandíbula, e aquele retrognatismo mandibular vai se corrigindo naturalmente e de forma harmônica. Então, o crescimento e desenvolvimento crânio-mandibular está intimamente relacionado com o processo de amamentação. E lógico, daí a gente já começa a pensar em que? Na saúde das articulações temporomandibulares, tá certo? Então, o processo de amamentação é fundamental para o desenvolvimento e crescimento crânio-facial, ok? Na verdade, a gente relaciona muito a amamentação com mastigação, mas todas as funções relacionadas com a cavidade bucal, com essa região de cabeça e pescoço, vamos dizer quais são as funções que dependem dessa musculatura. Nós temos sucção e ordenha, nós temos mastigação, nós temos deglutição, nós temos o processo de fala e nós temos a respiração. Todas essas funções oromiofaciais estão intimamente relacionadas. Respiração, sim, respiração. Dentista, o que dentista tem a ver com respiração? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Nós respiramos pelo nariz, certo? Certo. Esse é o ideal. E o processo de respiração é muito saudável e é fundamental para o desenvolvimento das arcadas dentárias. O nariz é o órgão perfeito para que o ar passe por ele, para que ele seja filtrado, aquecido e umedecido. Mas algumas pessoas respiram pela boca. Por quê? Por que será que algumas pessoas respiram pela boca? Vamos entender. Aquelas mães que por algum motivo tiveram que usar bicos artificiais para aleitar, para alimentar, para nutrir os seus bebês, ou por alguma necessidade ou por opção, esses bicos artificiais, eles não têm a capacidade elástica e de ser comprimível, de se comprimir como o bico, o mamilo materno tem. Quando o bebê faz um movimento peristáltico na língua, no mamilo da mãe, esse mamilo ele é comprimido contra o palato mole, o palato duro, contra o palato duro.
Os bicos artificiais não. Ele deforma a língua e com isso a língua ela vai assumir uma posição mais rebaixada e posteriorizada. Ela não vai se anteriorizar, ela vai se posteriorizar e vai assumir uma posição mais rebaixada. E a língua é um músculo muito potente. E é um músculo que tem uma íntima relação com o processo de respiração. A língua, a posição correta da língua no repouso é elevada, é no céu da boca, a pontinha da língua por trás dos dentes anteriores. Essa é a posição de repouso. Se a criança está dormindo de boca aberta, mas com a língua elevada, não tem problema nenhum. Ela está respirando pelo nariz, porque a elevação da língua, que é um processo natural, os bebês dormem assim, é um processo natural, a elevação da língua veda a boca e com isso a respiração nasal acontece naturalmente. O ar entrando pelo nariz, ele vai ser filtrado, vai ser aquecido, vai ser umedecido, vai passar pelos seios maxilares e com isso vai ajudar no crescimento maxilar. Então, a respiração está intimamente relacionada com a odontologia. Nós não podemos nos isolar no nosso mundo. Nós temos que trabalhar interdisciplinarmente com as outras especialidades odontológicas e com as outras especialidades médicas e com as outras especialidades da área da saúde. Temos que sair da nossa caixinha, sim, e trabalhar em conjunto. Ortodontistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, psicólogos, enfim, obstetras, ginecologistas, pediatras, todos em conjunto, visando o quê? Visando um melhor desenvolvimento global daquela criança. Esse tratamento em conjunto é o que vai proporcionar isso para uma criança e todo o seu núcleo familiar. Então, esse processo de respiração, ele precisa ser visualizado, ele precisa ser supervisionado também desde bebê. E os bicos artificiais, eles têm essa tendência a levar a uma postura rebaixada e posteriorizada da língua. E com isso já começa o quê? A estabelecer a respiração bucal. Ao invés do bebê respirar pelo nariz, ele vai começar a respirar pela boca. E não necessariamente porque ele tem já uma hipertrofia de adenoide, certo? Mas porque porque é uma questão postural, por hábito. A língua rebaixou, a boquinha abriu, o ar vai entrar pela boca. Então ele está aprendendo a respirar pela boca, para ele isso vai ser natural. E com essa entrada natural do ar pela boca também, não é exclusiva pela boca, mas pelo ar e pela boca, como é que o ar vai entrar? Ele não vai ser aquecido, ele vai entrar com todas as impurezas que tem no ar, não vai ser filtrado, não é? E os órgãos de defesa que nós temos, quais são os nossos órgãos de defesa? Nós temos aqui nessa região adenoides, amígdalas, vão começar a querer combater esses micro-organismos e com isso começam a se desenvolver e isso vai começar a reforçar a necessidade da respiração bucal. Então, o processo de respiração nasal, ele precisa ser estabelecido desde pequenininho, desde bebê. De que forma? Com a amamentação, tá certo? Aquela mãe que precisa estabelecer um outro tipo de aleitamento, de nutrição para o seu bebê diferente do seio materno, existem orientações para que não entre com bico artificial, tá bom? A odontopediatria trabalha isso muito bem e a gente vai poder abordar isso também no nosso curso completo, tá bom? Tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar para vocês ainda em relação a esse recrutamento de músculos e o impacto no crescimento e desenvolvimento da face, né? Não só da arcada dentária, mas da face, né? Então, no processo de aleitamento no seio materno,
Então, como é que acontece? Existe uma ampla abertura da cavidade bucal do bebê. Como eu já falei para vocês, a anteriorização da língua também é importante. Já falei para vocês também dos músculos que vão ser recrutados, que são músculos masseter, temporal e pterigoideus, e que são os mesmos músculos do processo mastigatório, e os movimentos que são de protrusão, retrusão, elevação, abertura e fechamento. Com a amamentação, então, a gente vai ter o desenvolvimento, o crescimento harmônico da face, porque esses são os movimentos que levam ao crescimento correto, crescimento e desenvolvimento corretos. Já na mamadeira, vocês conseguem visualizar um bebê com uma mamadeira na boca? Ele abre a boca ou ele fecha a boca? Ele fecha. Ele vai fazer um movimento de ordenha com a língua, aquele movimento peristáltico que eu falei sobre a língua? Não. Ele vai fazer um movimento de sucção. Quando a gente faz movimento de sucção, quais são os músculos que nós recrutamos? Principalmente o bucinador. A ação do bucinador é um músculo que a gente usa para fazer o movimento de sucção, e com isso já começa a provocar um estreitamento da arcada dentária. É muito comum essas crianças no futuro poderem apresentar mordida cruzada. Um movimento predominante no uso de bicos artificiais de mamadeira é o movimento de abertura e fechamento apenas, e com isso levar a uma predominância de crescimento vertical da face e todas as decorrências que isso pode levar, tá certo? Uma coisa também muito bacana da gente falar é que essas crianças, por não terem a musculatura da mastigação bem desenvolvida ou desenvolvida de uma forma satisfatória, essas crianças vão ter tendência a ter uma seletividade por alimentos mais pastosos, e isso vai ter uma repercussão muito importante nas articulações temporomandibulares e pode levar então a um processo de deglutição adaptada. Então, a odontologia miofuncional, ela preconiza muito a importância desse olhar, desse foco desde os primórdios, ou seja, desde a gestação. Por que é importante a gente ter uma conversa com a gestante sobre a importância da amamentação? Já lá na gestação, antes do bebê nascer, exatamente para a gente, por conta de todos esses fatores que eu conversei aqui com vocês, já preparar a gestante para que a amamentação possa acontecer o mais próximo do perfeito possível. A gente sabe que alguns fatores podem sair do controle e a gente não vai condenar, não vai recriminar em hipótese alguma, né? Existem dificuldades que fogem ao controle, mas o que depender de orientação, de informação, de conhecimento, aquela gestante, aquele núcleo familiar, eles têm o direito de saber o que é melhor para eles, o que é melhor para aquela criança, tá certo? Então, a odontologia miofuncional, ela preconiza que desde a gestação, a gestante e o núcleo familiar passem pela consulta de pré-natal odontológico miofuncional para que esses distúrbios miofuncionais sejam evitados, tanto de dificuldades de amamentação, problemas de desenvolvimento e crescimento crâniofacial, impactos na articulação temporomandibular e instalação de deglutição adaptada e respiração bucal, com todas as intercorrências que esses fatores todos podem acarretar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e na nossa semana miofuncional isso vai ser abordado com mais detalhe ainda. Espero vocês lá.